Eu penso que a sua casa não é muito diferente da minha, não é? De vez em quando a sua caixa de correio fica cheia assim, ou não? Fica, não fica? Não, fica assim, às vezes fica. Aí, como é que você faz? Você lê tudo? Não, você não lê, não é? Você começa a selecionar. Como que você seleciona as correspondências? Você começa a ver de quem elas vieram, não é isso? Você começa a ver o remetente. Aí está aqui, Casas Bahia. O que você faz? Joga fora. Propaganda de computador. Época de crise não adianta nada, você joga fora, não é? Propaganda de farmácia, joga fora. Correspondência da sogra. Aí você separa, não é? Aí vem aqui, Receita Federal. Não é isso? Receita Federal você tem que dar atenção. Aí você tem que ver agora para quem que é. Aí é um nome aqui que você não conhece, né? Aí você, correspondência errado, o carteiro jogou no lugar errado. Você descarta também, mas está aqui o seu nome, Ruíter de Campos Muniz. Receita Federal. Opa, essa aqui eu preciso ler, né? Separe e lê. Ou então está aqui, tem uma multa de trânsito, né? O bom é que lá em casa não chega multa de trânsito para mim. Só chega para Vanessa Vaz Gervásio Pontes. Aí eu falo assim, é sua, toma aqui. É claro, se é uma multa de trânsito, vai verificar o nome também. Se está o seu nome ali, meu amigo, você vai sentar e vai verificar, porque essa correspondência vem de alguém importante e ela é dirigida a quem? A você. Convido vocês para olharmos juntos para um envelope bíblico. Abram aí em Apocalipse. Vamos ler os primeiros 3 versículos, avaliando aí as informações que estão nesse envelope, para ver se realmente precisamos ler essa correspondência. Abram aí, Apocalipse 1, vamos ler os versículos de 1 a 3. Eu penso que nós temos aí uma mensagem importante, e as informações do envelope já revelam isso. Veja se você concorda comigo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Convido você para vermos o remetente dessa carta, o destinatário e uma nota que foi escrita atrás do envelope, não é? Uma nota para os destinatários também, dirigida aos destinatários. Primeiramente, veja aí quem é o remetente desse livro, carta, não é? É um livro, mas com características também de uma carta. Olha aí quem é o remetente. Pode passar aí. Olha o remetente, versículo 1. O livro é uma revelação de Jesus Cristo. Uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. O livro de Apocalipse recebe o nome, primeira palavra que aparece, que João escreveu, não é? Apocalipse mesmo, traduzido para nós, revelação. Aí está o nome do livro, na primeira palavra, não é, do livro. O próprio autor então intitulou a sua obra Uma Revelação de Jesus Cristo. E talvez aqui já surja a nossa primeira dúvida, não é, diante desse livro, tão temido por alguns, tão debatido também. Como que um livro que o nome significa revelação, porque esse é o significado, não é, do primeiro termo, esse é o significado do nome do livro. Como que o livro que o nome dele significa revelação, pode ser tão obscuro para nós? Pode ser tão mal entendido por nós? Talvez o problema não esteja no livro, mas o problema esteja nos leitores. Talvez já estamos abordando esse livro da maneira errada. Esse livro tem uma mensagem clara. De fato, ele é uma revelação. De fato, o véu foi tirado. Ele tem uma mensagem clara.
Mas parece que nós desejamos desvendar tanto cada símbolo, e você já vai para o Apocalipse lembrando do dragão, não é? Já vai lembrando da besta, ela vai lembrando do 666, não é? E você está tão desejoso de identificar e decifrar os símbolos, que esquecemos que esse livro tem uma mensagem clara para os seus destinatários. Uma mensagem que foi revelada. Os termos gregos aqui significam basicamente um desvendamento de Jesus Cristo. Naturalmente, a revelação pressupõe um mistério. Nós temos aqui, então, a visão divina das coisas, que ela é inacessível ao ser humano se o próprio Deus não a revelar. Na verdade, essa é uma característica de toda a Bíblia. O que nós temos nas Escrituras, o que nós temos na Palavra de Deus, é algo que nós não descobriríamos por conta própria. O próprio Deus decidiu se revelar. O próprio Deus decidiu revelar um mistério para nós. A Bíblia revela a vontade dele. O problema é que a maioria das pessoas não crê no que foi revelado. A Bíblia revela a vontade de Deus, mas muitas pessoas não creem no que ela revela. A construção que João faz aqui, dessa revelação de Jesus Cristo, parece que ele foi intencionalmente ambíguo aqui, permitindo dois significados, não é? Dois entendimentos nesse título. Primeiramente, nós podemos entender que Apocalipse é uma revelação feita por Jesus Cristo. Isso é verdade? É verdade. Percebemos isso no livro. De fato, percebemos isso já nessas informações introdutórias. É uma revelação promovida por Cristo, enviada por Cristo. Mas também, Apocalipse é uma revelação sobre Jesus Cristo. Parece que João foi proposital em permitir esses dois entendimentos aí, já que Jesus é o personagem principal do livro. Já que o livro fala muito sobre ele. Então Jesus é tanto o objeto quanto o conteúdo da revelação. Ele é o revelador de si mesmo, que passou para João. Jesus está revelando e ao mesmo tempo está sendo revelado. Isso acontece no livro todo. É uma revelação de Jesus Cristo. Seu nome duplo indica sua função como Salvador e o identifica claramente como Filho de Deus. Aquele que alguns, na verdade todos os primeiros leitores de João, não é, já tinham ouvido falar, que foi para uma cruz. Aquele que o próprio João o tinha visto na cruz, ele está o identificando com aquele que caminhou com eles, que apareceu em forma humana, a fim de assumir a responsabilidade de remir e restaurar o povo da aliança de Deus. João já começa aqui ligando o Jesus revelado no Apocalipse, àquele mesmo Jesus que esteve na cruz, aquele mesmo Jesus que andou com pés sujos entre eles, pregando, anunciando, e depois da sua morte, naturalmente, ressuscitou. É uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Quem deu essa revelação para Jesus Cristo? Deus. Cristo recebeu a mensagem de Deus. Isso não é uma novidade. João já escreveu no seu evangelho as palavras do próprio Jesus, lá em João 12, 49 e 50, não precisa abrir. Mas o próprio Jesus declarou que as suas palavras vinham do Pai. E aqui não é diferente. O Apocalipse é uma revelação de Deus para Jesus. Então, nos bastidores do livro, encontra-se a Deus. Jesus Cristo aqui está subordinado ao Pai, que ao entregar a Jesus a revelação, implicitamente o nomeia para uma missão. Quando João diz que Deus lhe deu essa revelação, esse verbo aqui aponta para um comissionamento, para uma missão. Ele recebe essa revelação com uma missão. Esse verbo implica a tarefa de proclamar a revelação de Deus. Jesus recebe de Deus a revelação e juntamente recebe a missão de proclamar essa revelação.
Nós estamos pensando aqui no autor dessa carta, não é isso? Nós estamos pensando aqui no remetente dessa carta. Alguém disse que um melhor título para o livro de Apocalipse, para o livro então, é Apocalipse de Jesus Cristo, né? Normalmente nas Bíblias tem Apocalipse de João. Mas na verdade o melhor título é Apocalipse de Jesus Cristo. Talvez um título extenso é A Revelação de Deus a Jesus Cristo. Vimos então aqui o remetente dessa carta. Nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus. Vira o envelope aí agora? Olha o destinatário. Olha aí na frase que lemos já. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Para mostrar aos seus servos. Os destinatários dessa carta são os servos de Jesus. Faz parte da tarefa de Jesus Cristo mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Os destinatários do livro recebem aqui, e também em pelo menos umas duas ocasiões, esse nome, não é? Servos de Jesus, literalmente escravos de Jesus. Esse livro, carta, então, foi enviado para os primeiros leitores, que foram os crentes das 7 igrejas da Ásia. Vamos falar sobre eles, um pouco mais sobre eles na semana que vem. Mas, acima de tudo, o livro foi enviado a todos os servos de Jesus Cristo, inclusive eu e você. Entendeu, Marcelo? Esse livro é para você. É uma correspondência de Jesus para você. Está lá o seu nome no envelope, não é? Pastor Luciano da mesma forma, não é? Letícia, está lá o seu nome. Você é um servo de Jesus Cristo. Esse livro é para você. Uma mensagem de Jesus para você e eu. Mas sem fé, o livro de Apocalipse só aguça a curiosidade. Então os filmes, não é, que retratam eventos do Apocalipse, né, atraem pessoas, mas por mera curiosidade. E aqui nós já temos um alerta para nós. A mensagem do livro é para aqueles que têm fé. A mensagem do livro é para aqueles que têm um relacionamento com Jesus. Uma mensagem que deve ser recebida com fé. Mas olhe bem aí no envelope, que tem um carimbo nele. Sabe qual é o carimbo? Urgente. Mensagem urgente. Está aí. Se você não tinha visto ainda, você estava distraído. Olha aí o que ele diz. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa mensagem é urgente. Essa mensagem fala de coisas que estão na iminência de acontecer. Essa mensagem fala de um tempo de decisões importantes. Decisões que, se perdermos o tempo para fazermos essas escolhas, tomar essas decisões, não teremos depois mais tempo. De fato, uma mensagem urgente. Essa urgência é repetida no fim do livro, apresentando a promessa do retorno do Senhor e o pedido também para que isso aconteça. A maneira como o Senhor, Jesus, é revelado no Apocalipse, também será visto na ocasião da nossa morte. Então veja bem, uma mensagem urgente. Nós vamos falar, aí você já vai pensar logo nos eventos, quando os eventos acontecerão. Nós vamos tratar sobre isso à medida que caminharmos no livro. Mas algo assim que já revela essa urgência também. Primeiro, o livro não marca datas para os eventos. Já fica adiantada aí uma informação, não é? Mas o livro fala de eventos iminentes. Nós não sabemos quando, mas há uma expectativa de que pode ser a qualquer momento. Mas além disso, queridos, a revelação que temos de Deus entronizado, a revelação que temos de Jesus, não mais aquele lá, daquela forma como ele esteve entre os judeus, agora um Jesus glorificado. Essa visão nós teremos, ou se estivermos vivos quando ele voltar, ou se nós morrermos. Quando você vai morrer? Quando você vai morrer?
Não sabemos. A mensagem é urgente. O que esse livro revela, você vai ver quando você morrer. E depois que você morrer, não há mais tempo de fazer escolhas corretas. Então essa mensagem é urgente, tanto pela segunda vinda de Cristo iminente, como porque a nossa morte é imprevisível. Isso atribui urgência a essa mensagem. O livro aponta para o futuro, ele desvenda o futuro. A mensagem afirma que a história está sendo dirigida por um Deus soberano. Ele diz, o que em breve há de acontecer. Ele não fala assim, é possível que aconteça. Deus deseja que aconteça. Ele diz, não, vai acontecer. E aqui ele já nos lembra que há um Deus controlando a história, conduzindo a história para um fim planejado. Deus não perdeu esse controle. Devemos então dar atenção para essa mensagem. Devemos aprender com essa mensagem. Primeira frase então do livro, já revela a importância da sua mensagem. Uma mensagem, de fato, que devemos dar atenção, considerando de quem ela vem e também considerando que nós somos destinatários, como servos de Deus, como servos de Jesus, somos destinatários dessa mensagem. Mas pensando um pouco mais nessas informações introdutórias, João fala um pouco mais, nós vemos que a mensagem é de Jesus, mas quem escreveu o livro? Quem escreveu o livro? João. Está aí no texto, olha aí. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. O portador da mensagem foi um anjo. Então veja bem, Deus revelou a Jesus. Jesus agora manda um anjo, o portador da mensagem, se dirigir a João. Porque João é quem vai escrever o livro. João é o instrumento humano dessa revelação divina. Esse anjo então entrega a mensagem a João, e João, como instrumento, escreve o livro. João, ele escreve a mensagem que recebeu, e aí ele envia para os servos de Jesus Cristo. João então é esse receptor aí inicial dessa revelação. E aí, como ele mesmo diz, ele escreve aquilo que viu. A palavra de Deus é a revelação de Deus. E muitas pessoas não entendem isso e dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens. E elas falam uma verdade, mas não entendem essa verdade. De fato, a Bíblia foi escrita por homens, mas não foi uma mensagem que os homens criaram. E Apocalipse o livro de Apocalipse não é diferente. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, um homem como nós, discípulo de Jesus. Aliás, nós temos características, não é, que no livro de Apocalipse e nas 3 cartas que ele escreveu, no Evangelho também, que revelam isso, que contribuem para entendermos dessa maneira, que é esse João, não é? Ele nem se preocupa em se identificar diante dos leitores, não é? Fala apenas João, ele era conhecido por eles como discípulo de Jesus, já bem idoso aqui, já no final do 1º século agora, então João, lá com 90 e poucos anos, né? Já bem idoso, escreve esse livro. Bom, foi de fato um livro escrito por um homem, mas João não escreveu o que quis. João não escreveu o que ele inventou. João escreveu o que ele viu. Porque ele recebeu essa mensagem de Deus. Por isso que nós entendemos que o Apocalipse é palavra de Deus. E não material de discussão de escatologia, não é? Doutrina das últimas coisas. E às vezes a gente esquece disso. Parece que o Apocalipse, né, nos meios acadêmicos, né, seminário, parece que o Apocalipse é puramente um material de discussão. Então a gente discordar e cada um dá uma opinião. Não é isso. Apocalipse é palavra de Deus. E deve ser tratado como palavra de Deus.
Olhando ainda para esse envelope, não sei se você já notou, tem uma observação aí. Você já viu? Olha aí direito, tem uma observação. Está aí no versículo 3. Olha que observação bonita e preciosa. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar o conteúdo do livro é garantia de felicidade. É uma alegria conhecer, estudar e considerar o conteúdo do livro. Embora muitas pessoas tenham medo do livro de Apocalipse, logo no início vemos uma promessa de alegria plena para aqueles que o leem, entendem e, acima de tudo, obedecem, se submetem. Há uma promessa de alegria. E, queridos, esse foi o encorajamento para dedicarmos aqui alguns meses estudando esse livro. Porque vontade eu tive de desistir. Mas quando eu lembrava desse versículo, eu falava, não, Senhor, nós precisamos desfrutar dessa alegria. É uma alegria. E você pode notar aí, muito bem traduzido na NVI. Cadê as professoras de português aí? Olha só. Feliz aquele que lê, no singular, as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam, plural. Por que essa diferença? Parece, aqui João está se referindo ao que é feito na igreja. Uma pessoa lê, não é isso? Uma pessoa lê, várias pessoas ouvem e guardam. E todos eles são felizes. Felizes. Porque estão diante da palavra de Deus. Mas não são felizes aqueles que assistem um filme do Apocalipse, ficam admirados e vão embora para casa e continuam a vida, não é? Olha só, não, a promessa não é para esses. A promessa não é para aqueles que são curiosos. A promessa não é para aqueles que simplesmente debatem o livro. A promessa é para aqueles que leem, ouvem e guardam. Está implícito aqui o estudo do livro, a dedicação. Precisamos nos debruçar nesse livro para entendê-lo. Precisamos focar na mensagem que ele traz. Precisamos guardar a mensagem que ele traz. Então, talvez aqui um alerta para mudarmos a nossa abordagem. Então não vá para o Apocalipse, para o livro do Apocalipse, com muita curiosidade. Não. Vá com um coração contrito. Vá com o desejo de aprender. Vá com o desejo de ser transformado. Vá com o desejo de ter uma vida marcada pela alegria plena que vem do Senhor, porque bem-aventurado aqui, e é traduzido na NVI por feliz, a versão antiga bem-aventurado, é mais do que feliz. O termo aponta para Deus, do qual fluem todas as bênçãos. As bênçãos do Senhor, então, recaem sobre aqueles que se dedicam nesse livro e são ouvintes que dão atenção com reverência e obediência. Esse exercício, de leitura bíblica, de explicação das Escrituras, de atenção à leitura das Escrituras, é um exercício que glorifica o Senhor e, naturalmente, também edifica os crentes. O propósito desse exercício de ler e ouvir é então a adoração a Deus, o fortalecimento da nossa fé. Nós adoramos a Deus quando cantamos, mas também o adoramos quando lemos e ouvimos a sua palavra. Por isso que nós temos leitura aqui no culto, leitura pública das Escrituras. Deus é adorado quando lemos as Escrituras e nós somos edificados à medida que lemos e ouvimos as Escrituras e a entendemos e praticamos. Fico pensando que talvez nós menosprezamos uma promessa como essa, não é? Qual o lugar que a Bíblia ocupa na sua casa? Qual o lugar? Tem leitura bíblica na sua casa? Deve ter. Nós queremos
filhos que amem o Senhor, vamos fazer uma coisa básica. Sabe o que é básico? Vamos ler a Bíblia para eles. Começando cedo. Eles ainda não sabem ler. Nós vamos ler para eles. Depois eles aprendem a ler. Vamos pedir que eles leiam para nós. E nós também lemos para eles. Vamos ler a Bíblia sozinhos. Vamos dar atenção à pregação, crendo que o Senhor tem prazer nisso. E o Senhor quer nos abençoar por meio da sua palavra. Eu citei no começo do culto esses cursos sobre pregação expositiva. E é impressionante, queridos, a tendência que temos como pastores e como igrejas de esquecermos que o alimento básico que temos é a palavra de Deus. E muitas coisas têm tomado lugar nos púlpitos das igrejas. E por um lado, os pastores abandonam a pregação. Do outro lado, igrejas não têm prazer na pregação da palavra. Isso é muito triste, porque a promessa é muito clara. A promessa é clara. A alegria vem para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que ouvem a palavra, a mensagem de Deus. Então o mensageiro de Deus está chamando está chamando o povo de Deus a uma vida de obediência e amor a Ele. Mais uma vez, o tom de urgência está aí, porque o tempo está próximo. O termo aqui, usado por João a se referir ao tempo, indica um momento oportuno para uma decisão. Para os leitores, então, de Apocalipse, esse é o tempo para tomar decisões acertadas. Alguém disse que é como se ele falasse do tempo, o tempo para a ceifa, o tempo para a colheita de uvas. Imagine só, está no tempo das uvas serem colhidas. É o tempo da colheita das uvas. O que é necessário fazer então? Colher as uvas. Porque você está no tempo da colheita. Ele está dizendo, nós vivemos o tempo de tomarmos decisões. O tempo para fazermos escolhas certas está acabando. É urgente, então, que tomemos decisões. Essa mensagem, a mensagem do Apocalipse, nos chama para tomarmos decisões. Então, mais uma vez, não para que a nossa curiosidade seja satisfeita, não é isso? Não, é para tomarmos decisões acertadas. O livro de Apocalipse nos ensina a fazermos uma leitura correta dos tempos em que vivemos. O livro de Apocalipse afirma repetidamente que seu conteúdo se refere ao tempo presente. Ele informa seus leitores que sua mensagem pode ser aplicada ao tempo em que eles vivem. O conflito entre Deus e Satanás, entre Cristo e o Anticristo, o Espírito Santo e os falsos profetas, a igreja e a imoralidade, está ocorrendo no tempo em que eles estão vivendo. Em certa medida, isso já está acontecendo. Nós precisamos então tomar decisões importantíssimas. Consequentemente, cada geração precisa se apropriar da mensagem do Apocalipse e aplicá-la. E cada geração de crentes deve esperar em ansiosa expectativa o retorno do Senhor. Apesar desse início tão contundente, o livro de Apocalipse disputa com os profetas menores o título de livro bíblico menos estudado e conhecido da Bíblia. Não é assim com você também? Comigo, uma vergonha, né? Eu paro para avaliar o meu conhecimento de Apocalipse, não é? Então, até os pastores, a gente fica com medo, né, do Apocalipse. Agora, essa semana passamos estudando o Apocalipse nesses dois grupos, né? Mas uma expectativa muito grande. Será que é possível estudar nesse livro? Será que é possível, ainda mais num grupo de pastores, termos acordo para estudar nesse livro? Já que existem tantos posicionamentos teológicos diferentes, que conduzem para entendimentos diferentes dos símbolos que estão ali. E imagine só se da parte dos pastores há incredulidade quanto ao entendimento de Apocalipse. Imagine da igreja, dos crentes em geral. Parece então que sobra para o Apocalipse apenas os filmes, não é?
que divertem as pessoas. Mas, queridos, não deve ser assim. Não deve ser assim. Fica o convite para estudarmos juntos esse livro, que tem uma importante mensagem para todos os crentes, inclusive eu e você. Uma importante mensagem. Então, quero encorajar você a ler esse livro em casa, com essa mentalidade, não é? De aprender do Senhor, de identificar mensagens claras que estão ali. Tem símbolos. Olha só, o livro ele tem particularidades que o tornam um livro com um desafio maior para entendermos? Sim, certamente. Então vamos caminhar nele devagarzinho, não é? Vamos pensar nos primeiros leitores. As 7 igrejas, tem bastante informação sobre eles. No começo do livro, isso vai ser uma pista boa para entendermos o livro. Porque havia uma mensagem dirigida primeiramente para eles. E a partir do momento em que entendemos essa mensagem para eles, nós vamos entender também essa mensagem para nós hoje. Leia, crendo que a Escritura te abençoa. Ela abençoa a sua família, abençoa também a igreja. Precisamos ler, ouvir, entender e praticar a mensagem do livro de Apocalipse. Não podemos ignorar a revelação de Jesus Cristo. Imagine só jogar essa carta fora, com um remetente desse, e dirigida a você. Não, vamos dar atenção. Vamos atentar para esse livro, nos dedicando e esforçando para entender a mensagem que ele traz. Queria propor para vocês aí um resumo então desses primeiros 3 versículos. Pode passar aí. Elide, olha aí. O Apocalipse é uma mensagem urgente de Jesus para todo crente. O Apocalipse é uma mensagem urgente de Jesus para todo crente. Dedique-se então no entendimento dessa mensagem, considerando que é uma mensagem urgente de Cristo para você. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa empreitada, não é? Que tratemos a palavra dele, de fato como palavra de Deus, que não é necessária para nós, importante para nós. Se vocês quiserem, pode ficar em pé. E o pastor Abner orar por nós, por favor.